Flamengo e Palmeiras no SBT, Corinthians e Vasco jogando na Globo, e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto quem se deu melhor em relação à audiência na noite dessa quarta-feira. O vídeo também vai tratar sobre a vitória do Corinthians contra o Vasco, o título do Fortaleza no Campeonato Cearense, a classificação dos melhores na Libertadores com 3 brasileiros nas primeiras colocações, atualizações sobre a busca do Palmeiras por um treinador, novidades do Santos relacionadas a Soteldo, tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês todos por aqui. Para quem não me conhece, sou comentarista dos canais ESPN, tenho um blog no Yahoo, por aqui vou tentando manter vocês bem informados sobre as coisas do futebol. Antes de começar a passar as informações que eu prometi agora há pouco, queria fazer um único pedido, para você se inscrever no canal do Nicola, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. No final do vídeo eu te falo como curtir esse vídeo, eu te falo também a respeito do programa de membros, enfim. Mais tarde a gente conversa sobre isso, até porque tem um monte de informação. Queria começar o vídeo falando sobre o título do Fortaleza, o mais novo campeão cearense, o mais novo bicampeão cearense. O Fortaleza, que já havia conquistado o título do campeonato estadual na temporada passada, voltou a ser campeão na noite dessa quarta-feira, ao vencer o Ceará de novo. Na partida de ida 2-1, nessa quarta-feira, vitória por 1-0. É bem verdade que o Ceará chegou a chutar 2 bolas na trave, fez uma enorme pressão, especialmente no primeiro tempo, mas o Tinga, aos 15 do segundo, marcou o gol que valeu mais uma taça ao Fortaleza. Já são 43 títulos do Campeonato Cearense contra 45 do Ceará. Queria falar brevemente sobre Rogério Ceni, 3 anos de Fortaleza com 4 taças conquistadas. Ele é bicampeão cearense, teve também um título da Copa do Nordeste e um título da Série B do Campeonato Brasileiro, além de ótimas campanhas na primeira divisão na temporada passada. Repetindo esse sucesso nessa atual temporada, nenhum treinador brasileiro tem trabalhado tão bem quanto o Rogério Ceni. Antes de falar sobre mais jogos da rodada, uma atualização importante sobre o Santos. Nessa quarta-feira, o Conselho Deliberativo do Peixe se reuniu e aprovou a venda de Soteldo. Não é bem uma venda. O Conselho aprovou a devolução do Soteldo para o Huachipato. Só para explicar essa questão rapidamente. O Santos venderia o Soteldo para o Al Hilal por 7 milhões de dólares, uma negociação péssima porque o Soteldo iria embora agora e o Santos não veria nenhum centavo desse dinheiro. Optou-se então por devolver o Soteldo ao Huachipato. Essa devolução vai se dar apenas quando o Huachipato tiver uma proposta oficial de um clube do exterior. O Santos ainda fica com 10% do valor acima de 8 milhões de dólares. Então digamos que apareça uma proposta de 10 milhões de dólares, são 2 milhões de mais-valia, é em cima desses 2 milhões de dólares que o Santos fica com 10%, ou seja, nesse caso ficaria com 200 mil dólares. Bem pouco dinheiro, mas ao menos o Peixe consegue ficar com o Soteldo por mais algum tempo. O Huachipato também vai bancar uma dívida de 1 milhão e 200 mil reais que o Santos tem com o Soteldo e automaticamente vai tirar aquela ação na FIFA que impediu o Santos de contratar jogadores, porque o Santos devia ao Huachipato 3 milhões e meio de dólares. Queria te trazer essa informação sobre a aprovação do Conselho Deliberativo. A partir de agora, a partir dos próximos dias, Soteldo passa a ser jogador 100% do Huachipato emprestado ao Santos, pelo menos até que surja uma proposta do exterior pelo atacante. Uma proposta do exterior ou será que uma proposta de um clube brasileiro? Te contei sobre essa possibilidade nesse vídeo aqui, falando a respeito da chance de o Soteldo jogar no Atlético Mineiro. Daqui a pouco já te falo sobre a guerra de audiência entre SBT e Globo na noite dessa quarta-feira, tem também os jogos da Libertadores, mas antes preciso te contar sobre a vitória de 2-1 do Corinthians sobre o Vasco da Gama em São Januário, em partida que abriu a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians sai na frente com o gol do Mantuan, gol marcado aos 22 do segundo tempo. 4 minutos depois, o Ribamar, num toque de letra, empatou o jogo a favor do Vasco. E aos 44 do segundo tempo, mais uma vez o Everaldo marcou o gol da vitória do Corinthians. Vale a lembrança de que recentemente o Everaldo marcou o gol da vitória do Timão contra o Atlético Paranaense, também fora de casa. Já são 3 jogos do Wagner Mancini no comando do Corinthians, com 2 vitórias, as 2 fora de casa, e aquela derrota por 5-1 contra o Flamengo. Gostei do que vi do Corinthians mais ofensivo, tentando marcar a frente, Corinthians com algumas novidades, como por exemplo a presença do Mantuan, mais uma boa atuação do Xavier, e o Wagner Mancini aos pouquinhos vai dando jeito na coisa. Com a vitória o Corinthians pulou para 10º lugar, com 21 pontos conquistados. Já o Vasco da Gama caiu, é hoje o primeiro time fora da zona do rebaixamento com apenas 18 pontos conquistados, bem perto do Z4. Tem só um detalhe importante,
O Vasco tem 2 partidas a menos do que o Corinthians. Se vencer essas 2 partidas, ultrapassa o Corinthians em 3 pontos. Queria te contar sobre os problemas que o Vasco teve para esse jogo do Ricardo Sapinto, o novo técnico português do Vasco. O Sapinto já sabia que não contaria com Benítez e durante o processo de aquecimento para a partida o Cano também sentiu e virou outro desfalque de última hora. Dessa maneira, o Corinthians conseguiu ser melhor, especialmente no primeiro tempo. Eu vi o Corinthians bem cansado na etapa final, dando muito mais oportunidade de gol. Foi um jogo bem equilibrado, teve inclusive reclamações em relação ao gol do Everaldo, porque na origem desse lance o Fábio Santos comete uma falta, mas de acordo com os especialistas em arbitragem, essa questão da falta do Fábio Santos não deveria ser marcada pelo árbitro de vídeo, porque demorou bastante tempo até que o gol saísse. Para finalizar, elogios ao Mantuan, primeiro gol dele com a camisa profissional do Corinthians e depoimento bem bacana do jogador que está desde os 6 anos de idade no clube. E por último, 18 jogos sem vitória do Vasco da Gama contra o Corinthians. A última vitória do Vasco foi em 2010. Nesse período, 11 vitórias corintianas e 7 empates. Bora falar sobre os 2 jogos envolvendo brasileiros na Libertadores da América nessa quarta-feira. Primeiro, Palmeiras 5, Tigre 0. Tigre é um dos piores times dessa Libertadores. Palmeiras ainda teve dificuldade no primeiro tempo, venceu por apenas 1-0, gol marcado pelo Rafael Veiga aos 33. No segundo tempo, mesmo com o Luiz Adriano perdendo um pênalti, o Palmeiras foi bem superior e fez outros 4 gols. Gomes aos 8, Zé Rafael aos 20, Veron aos 29 e o Rony aos 35. Para essa partida, o Andrei Lopes, que é o técnico interino do Verdão, acabou abrindo mão de algumas convicções dele da última partida da derrota contra o Fortaleza, jogo em que ele quase não utilizou os garotos. Para essa partida ele colocou vários dos garotos em campo. O Gabriel Menino pela direita foi bem, o Danilo no meio campo muito bem, o Wesley mais uma assistência, mais 2 assistências para ser mais específico, já são 7 na temporada, ele é o principal garçom do Palmeiras. O Gabriel Veron, como eu já disse, fez gol e o Palmeiras com esse triunfo conseguiu 16 pontos na tabela de classificação e teve mais uma vez a melhor campanha entre todos os times da Libertadores na fase de grupos. Terceira temporada seguida que o Palmeiras consegue essa marca. Foram 16 pontos conquistados, assim como o Santos. O saldo do Palmeiras foi de 15 gols, o saldo do Santos foi de 5. Vale a lembrança de que o Flamengo ficou na terceira colocação na classificação geral com 15 pontos conquistados. O Nacional do Uruguai foi o 4º melhor nessa fase de grupos, também com 15 pontos conquistados. A diferença entre o Flamengo e o Nacional se dá no número de gols marcados. Eles tiveram o mesmo saldo, mas o Flamengo marcou mais que o time uruguaio. Para completar sobre o Palmeiras, preciso te contar que o Independente Del Valle tirou um sarrinho do Verdão pouco depois de vencer seu jogo e garantir classificação à próxima fase da Libertadores da América. No Twitter, o Independente Del Valle postou a seguinte mensagem: pare de sofrer. E aí do lado dessa mensagem, um coraçãozinho verde em referência ao Palmeiras e a frase ele fica e para as oitavas, algo como e avançamos para as oitavas de final. Independente Del Valle que pode inclusive ser adversário do Palmeiras. O Palmeiras vai estar no pote 1 dos primeiros colocados. O Independente Del Valle, que foi segundo colocado do grupo do Flamengo, vai estar no pote 2 e na sexta-feira a gente vai conhecer o sorteio. Já pensou se tivermos um Palmeiras e Independente Del Valle? Por conta de todas as últimas circunstâncias, a tentativa do Palmeiras em contratar o Miguel Ángel Ramírez, agora o Independente Del Valle tirando o sarro do Palmeiras, seria talvez o jogo mais interessante das oitavas de final. Para completar, antes de mudar de assunto, só para atualizar sobre a busca por treinadores, vários nomes foram especulados ao longo dessa quarta-feira e eu queria contar para vocês que técnico brasileiro não será contratado pelo Palmeiras. Isso já está definido entre o presidente Maurício Gagliotti e seus diretores mais importantes. Os técnicos argentinos que eu te contei na manhã dessa quarta-feira, o Gabriel Heinz e o Sebastião BKSS seguem sendo boas alternativas, embora o Palmeiras já tenha percebido que tirar o BKSS do Racing vai ser algo bem complicado. O Racing venceu o seu jogo e está classificado à próxima fase. Te diria que hoje talvez a bola da vez seja o Heinz. O nome do Setien acabou sendo bastante especulado ao longo de todo o dia, mas ouvi de uma pessoa do Palmeiras que a chance dele ser contratado, o ex-técnico do Barcelona, um técnico de pouquíssimos títulos, de trabalhos bem discutíveis, é bem pequena. O Palmeiras recebeu a sugestão desse técnico espanhol, alguns dentro do Palmeiras gostaram, mas a maioria entende que não há a menor possibilidade de viabilidade de contratá-lo. Bora falar agora sobre o Flamengo, que venceu o Júnior Barranquilla por 3-1, garantiu a primeira colocação no grupo, 15 pontos ganhos e ainda chegou a 10 partidas de invencibilidade, com 8 vitórias e 2 empates. O último tropeço foi justamente aquele 5-0 para o Independente Del Valle, que causou enorme repercussão.
E o mais legal desses 3 pontos é que o Flamengo nem precisou dos titulares. O Bruno Henrique foi o único do time principal que entrou em campo. Ele está suspenso e não enfrenta o Internacional no próximo domingo. Dome escalou um time repleto de garotos e ainda assim o Flamengo foi bem superior ao Júnior Barranquilla, marcou o primeiro gol aos 10 com o Tuller, fez o segundo com o Lincoln aos 39. No segundo tempo, o Gutierrez, o Theo Gutierrez, bem conhecido do público brasileiro, descontou aos 23, 2-1, e aos 29 o Bruno Henrique de cabeça definiu o placar de 3-1 a favor do Flamengo. Queria falar sobre o Lincoln, que como titular em 2020 só não marcou gols contra o Palmeiras. Ele mais uma vez começou a partida como titular e balançou as redes, algo que já havia acontecido contra o Red Bull Bragantino e também contra o Independente Del Valle. É o Lincoln em nova fase, bem pouco utilizado pelo Jorge Jesus. Os 14 jogos do Lincoln no ano, 13 foram sob o comando do Domenech Torrent. Será que é um despertar do Lincoln, aquele que todo mundo imaginava que poderia ser um grande craque e que até agora tem oscilado demais? Eu ainda quero assistir um pouquinho mais antes de ter essa convicção. Só para falar sobre o Júnior Barranquilla, que teve o Borja como atacante, o atacante do Palmeiras emprestado ao Júnior Barranquilla, mais uma atuação pífia do Borja que não tem agradado. Para completar, só preciso te contar que nesse período de 10 partidas do Flamengo, sem derrotas, com 8 vitórias e 2 empates, foram 26 gols marcados, e independentemente dos atacantes, o Flamengo teve vários desfalques durante essa sequência. O Gabigol jogou muito pouco, o Arrascaeta também foi problema. O Flamengo tem conseguido se virar muito bem e marcar vários gols, só que a partir de agora é só decisão. Domingo contra o Internacional, jogo do primeiro contra o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira seguinte, jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, partida de ida da Copa do Brasil. No outro final de semana, o São Paulo, na condição de mandante pelo Campeonato Brasileiro. Semana seguinte, na quarta-feira, contra o Atlético Paranaense, partida da volta. E depois ainda tem o Atlético Mineiro. Dá uma olhada na sequência extremamente interessante do rubro-negro. Guardei pro fim a briga pela audiência entre Globo e SBT. A Globo apresentou a partida entre Vasco e Corinthians para todo o Brasil. Já o SBT teve no Rio de Janeiro a vitória do Flamengo contra o Júnior Barranquilla e em São Paulo a vitória do Palmeiras contra o Tigre. Quero começar falando sobre a Praça de São Paulo, que registrou mais uma grande decepção para o SBT. O SBT tem tido enormes dificuldades por aqui, especialmente quando o Palmeiras está em campo. Audiência média de 7 pontos para a vitória do Palmeiras contra o Tigre. Foi a pior audiência desde que o SBT começou a transmitir partidas da Libertadores da América. O pico foi de apenas 8 pontos. E o SBT ficou na terceira colocação no ranking de audiência, a Globo em primeiro com média de 22 pontos, a Record em segundo com média de 12 e o SBT apenas na terceira posição com essa média de 7 pontos. E a coisa ficou ainda mais feia quando a Fazenda, o reality show da Record, entrou em ação, entrou no ar, isso no segundo tempo. E em determinado momento, a Globo chegou a ter 20 pontos de audiência, o SBT ficou com apenas 6 pontos e a Record, com o reality show, marcou 16 pontos, 10 pontos a mais do que uma partida de Libertadores da América. Se as coisas foram mal para o SBT em São Paulo, foram bem no Rio de Janeiro. Mais uma vez, a associação entre Flamengo e SBT garantiu bons índices de audiência à emissora de Silvio Santos. Ela foi líder durante todo o período e registrou uma média de 18 pontos, tendo picos de 20. Já o confronto entre Vasco e Corinthians na Globo, do Rio de Janeiro, teve média de 15 pontos, ou seja, 3 pontos abaixo do SBT e do Flamengo. O SBT precisou de apenas 5 minutos com a bola rolando para ultrapassar a Globo. Vale a lembrança de que enquanto tinha novela, a Globo liderava com folga. A Globo chegou a ter 29 pontos enquanto a novela estava passando. Assim que a partida do Vasco com o Corinthians começou, essa audiência caiu para 16,7 pontos. Por sua vez, o SBT, antes de a bola rolar, tinha apenas 8 pontos. Foi só o Flamengo entrar em campo com 5 minutos, a audiência já era de 17,2 pontos. Para completar, se te falei que o SBT ficou em terceiro em São Paulo, a Globo também sofreu desse mal a partir do momento em que o reality show A Fazenda entrou no ar. Pouco depois das 11 da noite, quando A Fazenda já estava no ar na Record, o jogo entre Vasco e Corinthians chegou a ser ultrapassado pela Record. Então a gente teve o SBT com o Flamengo na primeira colocação folgado, o reality show A Fazenda em segundo e a partida da Globo apenas na terceira colocação, algo que tem acontecido com alguma frequência no Rio de Janeiro. Na última semana de Libertadores, também com o Flamengo, o SBT havia registrado a primeira colocação com folga. Já o confronto da Globo, que teve o Botafogo, chegou a ficar na terceira colocação quando A Fazenda entrou no ar.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também aproveita e aperta o sininho para que você possa começar a receber notificação toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. Para completar, queria te contar como é que você vira membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um link, você clica nele, escolhe qualquer um dos 5 planos que a gente oferece para vocês e passa a ter uma série de vantagens. Independentemente do plano que você escolher, você vai estar liberado para participar do bolão do Nicola, que vai dar prêmios, uma camisa oficial do time do coração para quem ganhar o bolão. Tem também a possibilidade de entrar na liga exclusiva do Cartola FC, também com uma série de prêmios, além de lives, enfim, tem uma série de coisas bem legais. Dá uma conferida nesse link, acho que você vai curtir. Beleza? Nos vemos de tarde. Tchau, tchau!